pouquinho mais para trás, que é de construção, de armação. Um jogador que tem virtudes técnicas impressionantes. Quando se vê ele no dia a dia treinando, elas impressionam, e por isso que ele tem essa longevidade em alto nível. A exigência dele não ela é física, até porque ele nunca foi um jogador físico. A exigência dele não é velocidade, até porque ele nunca foi um jogador de velocidade. É um jogador técnico na sua essência. E compete a nós, compete a mim, dar uma estrutura conforme o jogo for, conforme o jogo pedir, poder entrar, para ter essa possibilidade de utilização ou de um outro jogador que faça uma função mais de marcação, como o caso do Danilo, ou de mais força, e de saída, de velocidade, o Militão, dessas variáveis. Provavelmente o adversário da seleção brasileira sairá de Uruguai, Gana e Coreia do Sul com menos chance, mas pode ainda. E esses 3 adversários foram adversários recentes da seleção brasileira. Te dá algum conforto saber que o próximo adversário é um adversário que o Brasil enfrentou já, que conhece bem e que tem as virtudes e defeitos mapeados? Boa tarde, Eric. Eu não procuro ficar voltando a essa situação. Há toda uma comissão técnica que está aprofundando nisso. A preparação dos atletas, e nós temos 26 atletas de altíssimo nível, gente. Tu diz assim, quem é que vai jogar? E aqui está a pergunta. Aí tu pega o Fabinho, que é titular do Liverpool. Tu pega o Ederson, que é titular do City. Tu pega o Gabriel Jesus e o Martinelli, que são titular do Arsenal. Sabe o que iniciam jogando. Então, é muita concentração para que a gente possa dar as melhores condições para que eles possam treinar e competir em alto nível. É isso que eu faço. E, sinceramente, eu não procuro. Sei, acompanho, mas não procuro me aprofundar para ter aqui uma resposta mais significativa para te dar. Até porque, Tunísia que nós venceu a França. E aí tu fica assim. Então não dá para desfocar. O Kleber fala bem, no próximo jogo, no próximo objetivo, na próxima preparação, tem aí uma equipe que está acompanhando toda os demais. O futebol do Brasil talvez ele não esteja sendo brilhante, mas a gente está vendo que o Brasil controla muito bem os jogos e praticamente não tem sido muito atacado, né? O Alisson praticamente ele não tem trabalhado. Queria saber de você se contra adversários mais fortes a partir do mata, você imagina que o Brasil terá também esse controle do jogo, esse forte aspecto defensivo de não ser muito agredido? A parte do comentário, Pretzel, da leitura, ela é tua, específica. Eu trago ela como uma equipe equilibrada, que ela mantém uma agressividade constante, e quando ela não consegue é porque tem, na virtudes, por exemplo, da Suíça, capacidade de uma equipe que ela neutraliza o tempo todo, e que tem N virtudes. Mas tem uma ideia de futebol que está aí, ela amplia, que ela tem toda uma história de 6 anos aí, e ela é de equilíbrio. Para mim ela é de equilíbrio, ela não é nem para trás nem para frente. Mas ela é conceitual, ela é de análise. E a gente está sempre procurando consolidar e evoluir, enquanto equipe consolidar e evoluir. Porque sabe que isso é um processo também das outras equipes e das outras seleções nesses momentos todos. E que vai seguindo e vai chegar no momento decisivo de 90 minutos. E aí sim, tu não tem, ele tem experiência de Copa do Brasil, mas ela é pior que Copa do Brasil, né? Porque ela não é mata-mata, ela é uma situação só. O Brasil tem 26 grandes atletas e uma grande equipe. Agora o comparativo com as outras é a mesma resposta anterior, eu não tenho, vocês acompanham os outros jogos, eu não tenho tempo para isso. Não dá. Eu até me desculpei em cima de uma tragédia que aconteceu no Brasil, porque eu não tinha a informação verdadeira dela. Tamanho o foco, tamanho o envolvimento que tem e a responsabilidade que nós temos no momento. É o tempo de ficar, de jantar ali com a família pós-jogo e vamos embora de novo. Sabe? Então, a gente fica centrado e focado nesse. A gente tem um objetivo claro e a gente não consegue sair dele, não são palavras, é a nossa maneira de entender. A gente fez 2 jogos com 2 equipes completamente diferentes, vai pegar uma terceira equipe completamente diferente,
né? Então a gente está focado, vamos fazer algumas substituições, ou quase todos, né? Colocando grandes jogadores para jogar, e a gente entende, em 2 jogos usamos 19 jogadores, a gente não nomeia como titulares ou reserva, a gente nomeia como quem inicia jogando ou quem não inicia jogando, prepara todos de uma forma igual, e hoje à tarde, saindo daqui, a gente vai trabalhar a parte ofensiva para o jogo de Camarões, com os 2, né? Com quem inicia e com quem não inicia, e aí, a partir daí, fazer uma análise dessa primeira fase para passar ao próximo, que é o que sempre a gente faz, é um processo que a gente não consegue fazer de forma diferente. Então, algumas perguntas parece que fica a gente não querendo responder, mas a gente não está para responder elas, não. Estou tentando até contextualizar. Eu tive um técnico que falava assim para mim, não, na época nós não tínhamos 5 substituições que tem agora é muito mais significativa. Ele dizia assim, tem 3 que vão estar em campo para decidir o jogo. Tem 3 substituições, então você se prepare que vocês vão estar para decidir. Nesses 2 últimos jogos, 5 entraram quando o jogo já estava encaminhado em 2-0, certo? E outros 4 entraram para modificar o jogo. Isso é uma forma representativa e real da qualificação, e que é a equipe que inicia, uma equipe que botei eu aqui que colocar 11 só, mas com a vontade era de colocar mais pela qualidade que eles têm. Boa tarde, Manuel. Correta a observação. Correta, e concordo. Porém, eu só posso, e o técnico só pode diagnosticar em cima do prático e não apenas do teórico. E eu imagino e tento entrar na cabeça do Deschamps também, que oportunizar os atletas, como foi linkado à pergunta anterior, eu só posso mensurar e quantos atletas eu posso utilizar numa sequência, os atletas produzindo dentro do campo. Então, é oportunidade para, de alto nível, eles competirem. É assim. Então, esse é o sentido. É um risco? Mas é a oportunidade dos atletas de terem, sim, a sua devida importância, para mostrar todo o seu talento e sua qualidade. Traçar para a gente qual é exatamente a sua missão nesse grupo, se é para uma situação específica de jogo, como eu lembro que o Tite falou na época da convocação, de criação por dentro, opção específica, ou no grupo algo mais amplo. Qual é a sua missão exatamente técnica, se você já conversou, se o Tite te passou isso, e sobre esse seu melhor momento, se é ou não da carreira, dentro do que você comentou há pouco? Olha, eu acho que a minha missão na seleção brasileira é entregar o meu melhor, né, em prol da seleção brasileira. É evidente que temos 26 jogadores com a mesma capacidade aqui de executar, só que cada momento nós temos um plano, e cada momento nós devemos seguir o plano, e é o que nós tratamos de fazer, seguir o plano. Eu acho que nos dois jogos que eu não estive, o nosso time ele necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou um bom ataque. Então, eu acho que esse é o plano que nós temos traçado aqui, né, de saber como é que joga o teu time, saber como é que vai demandar do teu serviço. E eu estou a serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. Então, o meu melhor momento é quando você está na seleção brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da seleção brasileira. A seleção brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo, né? A seleção brasileira é uma construção disso, né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão é o mais importante do barco. Não, todo mundo é importante dentro da sua missão. E a minha missão é também ser importante nesse aspecto, e é o que eu procuro fazer, independente se estou jogando mais, estou jogando menos. O futebol ele foi mudando, né? Os jogadores foram mudando suas características, e nós precisamos também nos adaptar a tudo isso, e eu sei o meu momento, sei o que é que eu entrego para a seleção, e sei que outros jogadores, de repente, podem estar no melhor momento do que eu para o que se é solicitado. Então, acho que
você ter esse entendimento para você poder executar bem aquilo que te é solicitado, acho que isso é imprescindível, e eu sei o que eu posso entregar à seleção brasileira, eu sei o que eu posso entregar para o staff, eu sei o que eu posso entregar para os meus companheiros, e volto a insistir, é por isso que eu estou aqui. O fato de poder estar vestindo a camisa da seleção brasileira, acho que não importa a competição, não importa ser amistoso, acho que o que importa é você estar representando o teu país numa competição tão grandiosa quanto a Copa do Mundo, e acho que para mim é um motivo de orgulho poder estar aqui, poder estar representando ainda, né, como você bem frisou, já são muitos anos de história aqui dentro da seleção, e poder encerrar, né, esse ciclo aqui dentro da seleção brasileira, jogando uma Copa do Mundo, para mim é uma satisfação muito grande. E quando você coloca a sua mente naquilo que você quer, quando você coloca trabalho, quando você coloca dedicação, quando você coloca proceder naquilo que você quer, ela te leva a lugares imagináveis. E é o que a vida me está presenteando agora, com estar aqui ainda na seleção, com formar parte dessa trip, né, que está fazendo essa viagem, que eu tenho certeza que vai ser única. E é o que eu tratei de fazer durante todo esse tempo. São 16 anos na seleção brasileira, colocando todo o meu melhor em prol e a serviço da seleção brasileira. E a vida, ela sempre premia, eu acho, aquelas pessoas que amam o que fazem, aquelas pessoas que realmente se entregam de corpo e alma na sua missão. E a minha missão na seleção brasileira sempre foi essa, e volto a insistir. Eu acho que eu estou colhendo o que eu plantei durante todos esses 16 anos. É normal que as pessoas contestem, né, pela idade, ou de repente não está no meu melhor momento, mas eu acho que não é a seleção brasileira e a Copa do Mundo, não é simplesmente estar no melhor momento nos teus clubes, é estar no melhor momento aqui dentro da seleção brasileira. E isso é o que eu trato de fazer, né, desde 2003, desde que eu formei parte da seleção brasileira pela primeira vez, é o que eu tenho procurado fazer. E por isso eu acho que estou aqui. Né, tinha atravessado um problema, não estava nas minhas melhores condições, e eles, assim, a gente tem uma coisa e uma confiança, né, que criamos durante todo esse tempo, que é falar a verdade, é não desviar. E eles me viram que eu não estava na minha melhor condição, e decidiram não me chamar por isso, por essa confiança que nós temos de dizer: você não está no seu melhor momento, você tem que estar no seu melhor momento para estar aqui, porque é a solicitação do staff da seleção brasileira. Para você ser um integrante da seleção, você tem que estar no seu melhor momento. E eu vou repetir a frase que eu falei para ele: dá então a missão. E eu executo, porque se tem uma coisa nessa vida que eu sou, é um bom executor das minhas missões, e executei a minha missão. Quando eles retornaram lá, eles já viram qual era a minha condição, porque eu sou uma pessoa comprometida com a causa, comprometida com as metas e comprometida com o staff. Eu não consigo falhar a eles depois de tanta história junto e depois de tanta construção de confiança, porque a confiança não se pede, a confiança se conquista, e a minha eu conquistei. Participou, seguramente você chegou com um posto quase de unanimidade, de jogador indiscutível. Hoje você está sentado nessa mesa mais como contestado. É a sua entrevista mais difícil? Foi aquela que você mais trabalhou mentalmente do dia de ontem para o dia de hoje? Para ser sincero, da entrevista para mim não é difícil para mim, porque eu tenho as respostas muito bem definidas das possíveis perguntas que vão surgir durante uma coletiva de imprensa, e sempre procuro me preparar para aquelas que não estou preparado, né? Assim, no momento, né? Então eu estudo muito dentro da minha cabeça em dar sempre respostas objetivas, sempre respostas dentro das perguntas, sem fugir nenhuma delas. Não sou de esquivar de nenhuma pergunta, né? Mas eu acho que o mais difícil durante todo esse processo foi os últimos 4 meses
diria que foi uma luta bem árdua por estar aqui nesse momento. Eu acho que esse foi o mais difícil. A entrevista é mais fácil, né? Falar é o que eu mais faço.